Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz. Qual é a história do Brasil que a gente aprende na escola? Índios, portugueses, colonização, escravidão, abolição da escravidão, Lei Áurea, Princesa Isabel, melhor pessoa, fim da escravidão, página virada, agora a gente é ótimo, segue-se em frente. Opa, não foi bem assim. A gente não estuda direito na escola como foi que as coisas aconteceram, porque quem tem voz é quem tem poder, e geralmente quem tem poder é um homem branco. É um homem branco opressor, vencedor, que saiu por cima de tudo isso. A gente precisa ouvir outras vozes. A Eliana Alves Cruz é uma escritora negra, brasileira, descendente de escravos, e vai contar pra gente essa outra versão da história aqui nesse livro, Água de Barrela, com foco principal na sua bisavó Damiana, mas que começa lá atrás, quando os bisavós da Damiana foram traficados da África, recém-casados e ainda adolescentes, numa época em que a escravidão ainda não era proibida no Brasil, mas o tráfico era. Ou seja, ele era realizado com ainda mais precariedade e falta de segurança para os envolvidos. Então a gente tem aqui um livro que é um romance, ele não é um livro de não ficção, mas que tem muito de realidade aqui. Não só a Eliana romanceou a história da sua família, como ela fez, é claro, uma vasta pesquisa e colocou aqui muitos detalhes históricos importantes da formação do nosso país, que, é claro, tem muito do suor e do sangue de pessoas negras. Vamos conversar um pouquinho sobre esse livro? Bom, como eu falei, a Eliana vai contar a história da sua família, com foco principalmente na Damiana, sua bisavó. Assim que a gente abre o livro, a gente tem uma árvore genealógica que sempre ajuda para dar aquela acompanhada nas passagens de gerações e algumas fotos. A gente tem fotos da Damiana, então a gente entende logo de cara que o livro tem um quê de história real, porque os personagens são reais. A Eliana fez um estudo da sua família com base em uma tia que por muitos anos foi considerada louca. E o que é a loucura, né? A gente vai começar a história no aniversário de 100 anos da Damiana, onde ela vai pensar que foi pouco depois da abolição da escravatura que ela nasceu, e pensar sobre o que isso queria dizer e sobre o que isso trouxe de impacto para a vida dela. E na verdade a gente vai voltar então anos atrás, quando tudo começou a acontecer lá com os bisavós dela traficados da África. Eliana vai contando essa história pra gente então, em cima de informações e histórias que essa tia louca contou pra ela ao longo de vários anos e que ela teve certeza que precisava estar registrada num livro. Isso porque ao longo de anos e anos, as mulheres da família, que é uma família sumariamente matriarcal, né, nascem muitas mulheres nessa linhagem da Eliana, elas queriam sempre dar uma vida melhor pros seus descendentes, tentar proporcionar alguma coisa melhor que a vida delas. A capa do livro é bastante bonita e significativa, porque ela mostra ali essas mulheres lavando roupa, e o próprio título Água de Barrela também se remete a isso. A Água de Barrela era uma mistura com alvejante que tinha o objetivo de branquear as roupas, e todas as mulheres da família trabalhavam com esse ofício, fossem quando ainda eram escravas, fossem depois as já libertas, que trabalhavam com isso para ganhar o seu pão diário e sustentar a casa. Então é claro que isso é bastante expressivo na história, mas também metafórico. Logo no começo ali, pensando sobre a sua vida, a Damiana já coloca, né, o quanto ela pensava sobre aquela água branqueadora e que na verdade as pessoas deviam ter vontade de que aquela água conseguisse branquear tudo, branquear o mundo, branquear as pessoas, branquear a sociedade, para que não existisse a escória da humanidade, para que eles não existissem, né? Ela sentia esse preconceito na pele e ela imaginava então que o mundo gostaria que todos fossem brancos. Falando em brancos, é claro que permeando a história dos parentes e antepassados da Eliana, a gente vai acompanhar a história dos opressores deles, dos seus donos, dos seus patrões, as pessoas brancas, os donos de engenho que estavam ali, para quem eles trabalhavam. A gente vai acompanhar também, é claro, na história, momentos muito marcantes da política e da economia brasileira, como os que foram encadeando e causando a abolição da escravatura, como os que vieram depois. A abolição da escravatura no Brasil foi feita tardiamente quando comparado com a de outros países e de uma forma pessimamente orquestrada. Foi de um dia para o outro, eles falaram assim, olha, os negros estão livres, eles não podem mais ser escravizados, eles foram soltados no mundo sem nenhuma garantia, sem nenhum cuidado. Enquanto isso, os donos de engenho ficaram pés da vida, porque é claro, eles tinham pagado por aquilo, era como se de um dia para o outro tirassem a sua força de trabalho e a sua propriedade, então já criou-se aí uma animosidade terrível. Os brancos ficaram com ódio dos negros, que pouco tinham a ver com isso, enquanto isso foram jogados na rua em situações totalmente precárias e marginalizadas. A desigualdade social só aumentou, eles foram obrigados a procurar regiões para morar que eram distantes dessas centrais, onde os brancos moravam, e foi aí também que nasceram as favelas, porque eles tinham que procurar essas regiões inabitadas e muitas vezes pouco seguras para habitar. Isso é claro, né, é uma linha do tempo muito clara que a gente vê acontecer até hoje, a gente vê os resultados disso até hoje. A desigualdade social, ela não vem de um dia para o outro, ela não é inexplicável, ela foi construída ao longo de todos esses anos e ela não deixa de ser um projeto, infelizmente. Ao longo desses anos pós-escravatura também, a gente vai acompanhar a dificuldade ali dos antepassados da Eliana em
tentar se encontrar, em tentar descobrir o que eles podiam fazer agora, porque eles eram extremamente marginalizados, muitas vezes eles tentavam trabalhar na rua e eram perseguidos, a situação política e econômica no Brasil estava de ponta cabeça, empolvorosa, a gente tinha tretas políticas, tinha os que defendiam a abolição e queriam entrar no poder agora, tinha os que eram radicalmente contra e com esse discurso queriam ficar no poder, convencendo os brancos ricos de que eles eram a melhor solução para consertar tudo aquilo. Então, enfim, a Eliana retrata muito bem no seu livro toda essa confusão que aconteceu durante toda essa época, durante todos esses anos de transição, e deixando muito claro mesmo, sem precisar ser panfletária, que a sociedade na qual a gente vive hoje tem tudo a ver com todo esse passado. Eu falei que a Eliana sentiu em algum momento que era muito importante que ela registrasse essa história em um livro, a história que a sua tia bisavó louca contava, porque essas mulheres buscaram a vida inteira melhorar a vida de seus descendentes, sofriam para conseguir pagar alguma boa escola, para que eles aprendessem a ler e a escrever, que era algo raro para os negros. E hoje em dia a gente poder ter em mãos o livro da Eliana, uma mulher negra com essa história de família, uma mulher que escreve, uma mulher publicada, é sensacional. E é por isso que a gente tem que dar cada vez mais chance de ouvir a voz dessas pessoas. Não adianta só ela ser publicada, ela tem que ser lida, a gente tem que ler mais esse tipo de história. É um presente ter um livro como o da Eliana em mãos. A gente precisa honrar a história dessas pessoas e se propor a ouvi-la cada vez mais. É esse tipo de livro que tem que ser lido por adolescentes na escola e estudado. Isso é uma grande aula de história. E aí eu acho que a gente pode entrar também numa conversa importante. Não, esse livro não é uma obra literária perfeita. Ele não é um livro com grandes requintes de escrita ou experimentalismos literários. Ele é um livro muito simples, de escrita simples, por vezes imatura, mas o que mais importa, né? Não é só a magia literária que importa na literatura. Muitas vezes o mais importante são as histórias que precisam ser contadas, as histórias que fogem das histórias únicas que a gente passou ouvindo por tanto tempo. Essa é a urgência. A gente tem que ler esse tipo de livro e entender que ele pode não ser um livro 5 estrelas pela sua construção, mas ele certamente é um livro 5 estrelas pelo peso que ele tem na nossa sociedade, o peso de transformação que ele precisa ter. Para complementar um pouco um papo sobre esse livro, eu vou indicar aqui na descrição os links dos canais da Camila, do Viajando, e da Milka, do Milcaretas, que foram as outras duas pessoas que eu ouvi falando sobre esse livro na internet. Confira lá o conteúdo delas também, comprem esse livro, leiam Eliana Alves Cruz. A gente tem que reforçar a literatura produzida por negros, principalmente a literatura produzida por negros brasileiros, e que recontem a história desse país de uma maneira mais justa e que faz muito mais sentido. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!